filho do diabo mercenário atrás de púlpito, hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Olá, meu amigo. Estou fazendo esse vídeo para contar uma história simples, mas que fez grande diferença na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar num comércio informal, desde a adolescência, em oficinas de carro, lanternagem, pintura mecânica, os patrões tinham projetos, e muitas vezes projetos não muito dignos. Você sabe que essas oficinas da periferia se envolvem com muitas coisas, mas eu não me envolvo, nunca me envolvi. E eu criei uma ideologia dentro de mim. Eu criei a seguinte ideologia: que o patrão, ele compra o meu serviço, mas não compra o meu caráter, a minha honra, a minha dignidade, a minha moral. Os meus princípios não estão à venda por preço algum. E isto me levou hoje a ser o homem mais importante sobre o planeta. Eu faço a junção de duas eras. Alguns compreendem isso, outros não. Mas a respeito da Escritura, está dizendo sobre mim coisas que os estudiosos poderão perceber. Outros não, mas o que fazer? O povo é destruído por falta de conhecimento. Mas foi o meu senso, o meu caráter, a minha ideologia de vender os meus serviços, mas jamais vender-me a mim mesmo, que me concedeu ser o que sou hoje, uma glória, uma luz para todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Bom, mas eu quero ainda dizer mais um detalhe. Hoje nós estamos vendo uma sociedade corrompida e profanada. Estamos vendo o dinheiro comprar o caráter de muita gente. Em 2009, 19 de junho, quando eu fui sequestrado pelo sistema democrático, quando fui preso, o policial que chegou aqui na porta disse assim: ó, pastor, desculpa aí, eu estou vendo que o senhor está na sua casa, que é uma pessoa digna, honrada, está aí com a sua família, seus filhos. Meu negócio é prender vagabundo. Eu não tenho nada a ver com gente de família, não tenho nada a ver com pastor, com igreja. Existe lá uma armação mesmo, foi feita uma armação mesmo, é uma história de religião lá, é um rolo de religião, gente insatisfeita com as verdades que você prega. Mas, pastor, eu estou apenas cumprindo o meu dever. Um policial chega para prender alguém, pede desculpas, reconhece que está cometendo uma ação errada, mas se satisfaz, encontra satisfação em dizer que está apenas cumprindo o seu dever, o dever que lhe compraram. Compraram o dever ou compraram o caráter? Quando você faz aquilo que lhe é contrário aos conceitos e princípios, você não vendeu os seus serviços, você vendeu o seu caráter. E quem vende o seu caráter não presta, não vale mais que um lixo. Quem vende o seu caráter não pode herdar a glória de Deus. Ou será que o mundo está esquecendo que Deus ainda reina? Eu quero ainda dizer uma coisa. Teve lá mais ou menos para 2010, 11, não sei, teve o caso de uns funkeiros que compuseram algumas músicas
E depois a delegadinha de Meia Tigela, que já está exonerada, afastada como louca do cargo, também reuniu os policiais e foram lá prender. E os policiais também não queriam ir prender funkeiro. Pouco importa se o camarada está fazendo música louvando ao diabo ou louvando a traficante. Tem tanta gente aí fazendo música exaltando a Satanás, eu não vejo ninguém preso. E por que não pode fazer uma música exaltando aos servos de Satanás, aos traficantes? Enfim, os policiais foram lá e não queriam ir, mas eles se contentam em dizer: estou fazendo o meu trabalho, estou cumprindo o meu dever. Ora, vender os seus serviços é uma coisa, e vender os seus conceitos e princípios é bem diferente. Deixe-me dizer uma coisa. Alguns anos atrás, 2 cidades japonesas foram bombardeadas, Hiroshima e Nagasaki. Não sobrou nada e até hoje nasce gente doente lá, gente com problemas da radiação causada pela bomba H. E eu assisti a entrevista do piloto que foi de teco-teco sobrevoar a cidade e soltar a bomba. E a jornalista perguntou para ele: hoje, você vendo todo o mal que você causou àquela cidade, as crianças incendiadas, as pessoas que sequer puderam sentir a morte pela devassidão da violência da coisa ocorrida, você sente alguma coisa? Aquelas crianças que estavam nos berços das maternidades, que foram tragadas pela bomba que você jogou, você sente alguma coisa? Aquilo te dá um sentimento de arrependimento? Se fosse hoje, você faria aquilo novamente? E a jornalista não deu trégua para o camarada, a entrevista está na internet, e foi perguntando pergunta em cima de pergunta. Hoje estão nascendo crianças defeituosas, com problemas de cérebro, com problemas nos ossos. Você, quando lançou aquela bomba, você destruiu não só uma geração, mas destruiu gerações futuras. Naquele lugar, alguns que ainda conseguem nascer mais ou menos perfeito, não podem gerar filhos. Porque se gerarem filhos, vão gerar filhos problemáticos. Enfim, toda essa destruição que você causou, qual o seu sentimento? Sabe o que ele disse? Não, meu sentimento não é nenhum. Eu estava apenas cumprindo ordens. Ah, tá. Então essa história de cumprir ordens e vender o caráter, a dignidade, a honra e a moral não é da agora. Os nossos policiais estão certos quando vão aí pelas manifestações e desce o cacetete em professores desarmados, pessoas cuja força é apenas de levantar uma caneta em um jeans, homens treinados, homens com roupas especializadas, roupas especiais para confrontos, para batalhas, boots, escudos, cacetetes. Eles também dizem a mesma coisa. Estou apenas cumprindo ordem, então não ousem condenar o homem que jogou a bomba em Hiroshima, Nagasaki, porque ele também estava cumprindo ordens. Quando vemos os documentários da Segunda Guerra Mundial, em que aquela besta que tipifica o anticristo, que brevemente neste século XXI se levantará para reinar por 7 anos, quando vemos a história, vemos Hitler. Hitler organizou um exército de loucos, e aqueles homens abriram judeus no meio, cortaram cérebros de pessoas, abriram o crânio de pessoas vivas para ver como funcionava o cérebro humano. Fizeram horrores, congelavam pessoas, depois aqueciam de novo, congelavam, aqueciam de novo, congelavam, aqueciam de novo. Quantos horrores! Dizem alguns historiadores que Hitler chegou ao ponto de abrir mulheres judias, abrir-lhes a barriga,
colocar um gato lá dentro e voltar a costurar a barriga. Mas não ouse condená-los. Sabe por quê? Eles estavam apenas cumprindo ordens. Esse negócio de vender o caráter e a dignidade, a honra e a moral, isso é muito antigo. As pessoas vendem. Agora nós, da sociedade moderna, ora, está aí o Tribunal de Haia e tantos outros tribunais mundiais montados pela ONU e uma série de conferências internacionais estão pegando homens do passado, generais e brigadeiros, líderes da chefatura militar, e estão colocando-os hoje, velhinhos, estão colocando eles no banco do réu e estão condenando-os. Estão condenando militares que fizeram horrores na guerra. Ora, mas eles estavam apenas cumprindo ordens. Soldados que fizeram atrocidades estavam apenas cumprindo ordens. Ora, senhores, se o negócio é cumprir ordem, então que ninguém me inquiete, porque também eu cumpro ordens. Os soldados alemães, sob a magistratura de Hitler, fizeram horrores nessa terra que só de lembrar dá vergonha. Dá vergonha. A que ponto chega um ser humano quando ele resolve por um salário, ou por uma farda, ou por uma insígnia, vender não só os seus serviços, mas também vender o seu caráter, a sua honra, a sua dignidade, a sua moral. Um ser humano que vive mecânico por um salário não merece a dignidade ou o privilégio de ter nascido vivo, tinha que ter nascido morto. Um homem sem caráter não é um homem, é um troço solto numa sociedade para blasfêmias. Hoje muitas pessoas chicoteiam e condenam os espanhóis, os portugueses, e criticam os chefes das senzalas, porque espancavam, batiam, acorrentavam. A sociedade moderna não tem o direito de condenar os senhores de engenho que faziam atrocidades e tantos horrores. Eles apenas estavam cumprindo ordem superior da coroa, da realeza portuguesa. Aquilo vinha de lá. E hoje a história moderna, os moderninhos falsos, criticam as atrocidades do passado. Mas olhem bem para os nossos policiais, olhem bem para a PM, olhem bem para a civil, olhem bem para esses horrores e vejam se a história não é a mesma. Eles apenas dizem: estávamos cumprindo ordens. Sabe, senhores, cumprir ordem é uma coisa, mas vender o caráter e a honra é outra muito bem diferente. De volta aos soldados alemães, eles decapitaram muitas pessoas. Sabe o que os alemães faziam? Pegavam 10, 15 judeus, colocavam em fila. Assista a lista de Schindler. Colocavam em fila assim, pegavam uma arma potente, um fuzil, com uma bala, pum, matava 10, 15. Com apenas uma bala matava 10, 15. E aquilo era um divertimento para eles, mas eles tinham ordens de matar. Se eles tinham ordem para fazer aquelas besteiras e faziam, e hoje os nossos policiais se defendem dizendo que tinham ordem, que estão apenas cumprindo ordem para fazer esse monte de merda dessas besteiras que estão sendo feitas na sociedade moderna, então ninguém pode condenar ninguém. Então todo mundo vai sair por aí dizendo que tem ordens e vendo o seu caráter, a sua moral, a sua honra, a sua dignidade, e ponto final, está tudo certo. Senhores policiais, que papo é esse de estou cumprindo ordens?
senhores soldados militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, da PM e de outras forças que eu nem sei se existem por aí. Que papo é esse de estou cumprindo ordens? Você não nasceu para cumprir ordens cegamente de homens. Você nasceu para cumprir cegamente ordens de Deus, o teu Criador. Que quer você creia ou não, brevemente você estará diante do seu tribunal e ali você será julgado. Ali não tem papai, ali não tem mamãe. Ali não tem misericórdia. Ali não tem estava cumprindo ordens. Porque dentro de cada um de nós existe um termômetro e este termômetro é inviolável, o termômetro da consciência. Vendo os seus serviços, podem vender, mas não vendam o seu caráter. Está aí as páginas negras de pessoas que estavam cumprindo ordens. Hiroshima e Nagasaki, um palhaço, um idiota, cumprindo ordens, fez aquela merda. Os soldados de Hitler, um bando de alemães burros, idiotas, ignorantes, movidos por uma propaganda de super-homem, que achando que ia conquistar o mundo e que ia botar todo mundo debaixo dos pés dele, como hoje pensa a ONU e os governos ditatoriais, como no Brasil, em Cuba, na Irlanda do Norte, na Coreia e tantos outros lugares, da bandeira vermelha, na Rússia, na Venezuela. Assim também foram eles. Então, mais um episódio. E a escravatura no Brasil, também um bando de otário, achando que estava cumprindo ordens e que ia ficar assim com os seus senhorizinhos. Iam ficar assim com a coroa real. Resultado, ficaram assim com a coroa real. Só que não foi a coroa real que os julgou. Quando eles baixaram a sepultura, eles se depararam com um tribunal. E nesse tribunal não tinha português, nem espanhol. Nesse tribunal, o homem que julga ali não tem nacionalidade. Pense bem, meu amigo. Pense muito bem. Estamos aí na história da humanidade que me envergonha. Eu tenho nojo de viver e respirar esse ar. Tenho nojo, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da era contemporânea que eu vivo. Eu tenho vergonha do ser humano. As palavras do ser humano, o caráter do ser humano, a honra e a dignidade fétidos que o ser humano adquiriu. Eu tenho vergonha de me comparar a seres humanos. Tenho vergonha, eu tenho nojo. Então, meu amigo, não venda além dos seus serviços, não venda o seu caráter, não venda a sua honra, não venda a sua dignidade. Deixe para os seus filhos um patrimônio, não de dinheiro, mas de dignidade. Porque eu hoje tenho dinheiro mais do que o que eu preciso para viver. Mas eu o conquistei não partindo de herança deixada pelos meus pais, porque meus pais não tiveram nada para me deixar. Mas eu conquistei o que tenho partindo de princípios e caráter que Deus olhou dos altos céus e resolveu me abençoar. E eu sou bendito do Senhor. Então, meu amigo, quando eu trabalhei no Bradesco, quiseram comprar o meu caráter, mas eu não vendi. Eu trabalhei no Centro Educacional da Lagoa, quiseram comprar o meu caráter, mas eu não vendi. Eu trabalhei em tantos lugares, eu trabalhei na Transportes Futuro, empresa de ônibus, e ali então, mais do que qualquer outro canto, quiseram comprar o meu caráter, mas eu não vendi. E como eu preservei o meu caráter, quando o Espírito Santo veio como uma onda sobre a terra, procurando, não quem estava disposto a trabalhar por salário, mas quem tinha caráter para que ele pudesse trabalhar através deste,
ele achou a mim. Por isso, meu amigo, vendo os seus serviços, trabalho, caleje as mãos como eu calejei, mas o seu caráter, põe nele um preço tão alto, mas tão alto, que ninguém consiga comprá-lo. Dizem por aí que todo mundo tem preço. Tá certo, eu concordo. Só que o meu preço é tão alto que não existe ninguém no globo terrestre que o possa pagar. Bom, fica aí o meu recado aos policiais que estão por aí fazendo coisas cegamente. Estão por aí fazendo coisas, é a minha missão. Não que eu prestei concurso para isso. Eu tenho essa função. Procure uma função honrada, procure uma função digna. Vá ser um camelô, mas tenha dignidade. Sabe? More debaixo da ponte. More debaixo da ponte. Mas quando o Espírito de Deus procurar alguém com dignidade e honra sobre a terra, ele encontra você. E lá das masmorras e da sarjeta, ele te coloca em palácio, como fez comigo. Sabe, meu amigo? Hoje, dentro da igreja, sabe o que nós rememoramos? Sabe onde nós encontramos força? Não são nos soldados romanos, não. Não são nos grandes conquistadores da era medieval, não. Nós, a cristandade, nós, os remidos no sangue de Cristo, encontramos força no sangue derramado nas arenas. Nós encontramos força no sangue derramado no Coliseu. Nós encontramos forças nas crianças devoradas pelos leões. Nós encontramos forças nas crianças extraditadas pela Rússia, aonde caíam ali no gelo, mas confessando Jesus Cristo como Senhor. Nós encontramos forças, é na via dolorosa, é na coroa de espinhos, é nos cravos das mãos, é na crucificação, é no Gólgota. Eu me despeço, mas não esqueça, cuidado, porque senão um dia você terá que dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Até a próxima.